Olá, alunos e professores do terceiro termo do EJA, anos finais, ensino fundamental. Eu sou o Tony, professor de matemática, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre razão e proporção. Para me acompanhar nessa aula, eu estou hoje com a Thalita e em breve estaremos com o Matheus aí também, traduzindo tudo que eu estou falando aí, para chegar onde eu não posso chegar. Eu preciso de alguém que saiba fazer isso, né? Todas as habilidades são importantíssimas no conhecimento. Bom, para a gente começar essa aula não pode ser diferente, né? A gente tem que começar lendo a nossa habilidade, de olhinho aí na tela. Vamos lá. Razão e proporção. A nossa habilidade é a habilidade do terceiro termo de educação de jovens e adultos. Ensino fundamental, anos finais. Habilidade EF07MA17. Resolver e elaborar situações problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Os objetos de conhecimento são os problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcional. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre razão e proporção e você vai perceber que essa ideia da razão e proporção é uma coisa muito mais cotidiana do que você pode imaginar. Vamos dar uma olhadinha na tela aí, ó. Fica olhando. Olha só. Em matemática, quando nos referimos à palavra razão, estamos, na realidade, expressando uma representação fracionária. Isso é muito interessante falar, né? A gente pode dizer também que a razão, no caso, pode ser a divisão entre dois números, dois valores que expressam quantidades de grandezas. No entanto, na razão, esses valores eles são expressos de forma simplificada, né? Numa fração irredutível, né? É a melhor forma de expressar uma razão, né? Então fica de olho nessa ideia, porque a gente vai fazer algumas ideias aí em que a gente vai ter que simplificar essa fração para reduzi-la, né? A razão ela é sempre apresentada na forma de uma fração irredutível. Voltando aí na tela, olha só o que diz aí o nosso probleminha, né? Ele diz o seguinte: a razão entre o número de pães consumidos, e comprados foi de 7 para 10. Eu vou grifar uma coisinha aqui para vocês que eu acho muito interessante a gente falar, que perceba que aparece primeiro aqui, ó, pães consumidos, né? É o primeiro termozinho que aparece, né? E em seguida aparece pra gente o termo comprados, né? A gente precisa entender, né, essa ideia da respectividade, né? Porque na hora de escrever a nossa razão, nós temos que escrever na ordem em que esses termos aparecem na sentença, né? Então perceba que pães consumidos vem primeiro e comprados vem depois. Então dessa forma, quando a gente vai representar essa razão, né? Tá escrito aí, né? Podemos representar essa oração assim: razão entre o número de pães consumidos e comprados é de 7 para 10. A gente lê dessa forma, né? Ó, vou grifar aqui os números, ó, da mesma cor em que eu grifei as sentenças lá, ó. Perceba que está exatamente na ordem, ó. A sentença que veio primeiro, que são os pães consumidos, ficou na parte de cima da nossa razão. E os pães comprados ficaram na parte de baixo da nossa razão, né? Isso é uma coisa bem interessante aí. Então, olha só. Em outras palavras, para cada 10 pãezinhos comprados, foram consumidos 7 deles. Neste caso, nós não vamos simplificar a nossa fração, porque entre 7 e 10 eles são primos entre si. O que isso quer dizer, né? Que eles não possuem divisores comuns. Então, neste caso, no caso dessa sentença, no caso dessa situação, problema, o valor 7 e 10 não pode ser simplificado, mas fica atento, porque pode acontecer de ter situações em que você vai precisar simplificar essa razão. Beleza? Vamos lá, acompanhando aí, ó. O que mais nós temos aí, ó? Nós já temos uma primeira atividade, né? E nessa primeira atividade, nós devemos descrever as razões na forma fracionária, como foi descrito aí para vocês. Eu já vou dar um spoiler aí para vocês e eu vou fazer aqui a primeira, até para vocês entenderem, né? Então, eu estou pedindo aqui no item A a razão entre 15 e 30. Perceba que o 15 veio primeiro e o 30 veio depois. Então, dessa forma,
Na hora de escrever a nossa razão, nós vamos escrever primeiro o 15, né? Vou até colocar uma setinha aqui, depois eu apago tudo, não tem problema, só para servir de modelo para você, tá? Entre 15 e 30, olha lá que beleza, tá? E aí você pode simplificar essa razão, tá bom? Você pode simplificar de várias formas, né? Uma delas é dividindo em cima por 15 e dividido embaixo por 15 também. E aí você vai chegar direto ao assunto. Mas, se de repente você tiver algumas razões em que você não saiba qual é o maior valor possível, você pode ir dividindo, né, aos pouquinhos até não dar mais para dividir. E é dessa forma que eu vou fazer. Só para mostrar para vocês que funciona, tá tudo bem, ó. Perceba que o 15 e o 30, os dois podem ser divididos por 3, né? Então eu vou dividir os dois por 3, vou colocar um tracinho aqui para escrever de uma forma bem tradicionalzona aí, né? Então olha, 15 dividido por 3 dá 5. 30 dividido por 3 dá 10. Perceba que ainda dá para simplificar, né? Então eu vou simplificar mais uma vez, vou mudar a cor da minha caneta aqui, né? Então, ó, vou dividir mais uma vez os dois agora por 5. Olha aí, por 5. Daqui a pouco eu vou passar com a escrita por cima da Thalita aí, hein, ó. Ficou aqui 1 sobre 2, né? Então, a razão entre 15 e 30 é de 1 para 2, né? Veja que a gente só simplifica se der para simplificar, tá bom? Como foi no caso do nosso probleminha, que era 7 para 10, né? Não dava para simplificar porque 7 e 10 são primos entre si, ou seja, eles não possuem divisores comuns. Vamos tentar? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já já para ver qual a resposta correta. Wear pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. Good girl, good girl. Good girl, good girl. Got pressure on me every day. Want me to talk that kind of way. So if I say what I wanna say, you gon' look at me another way. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Voltamos aí. Vamos conferir agora? Talvez você não tenha feito todas, aí não tem problema, tá bom? É tranquilo, a gente vai conferir agora as respostas, tá? O importante é que você acompanhe e se você errou, que você consiga localizar onde foi que você errou, né? Agora, uma coisa que é importante pontuar na hora que nós escrevemos as razões, lembra, né? Quando a gente escreve uma razão, a gente escreve uma fração na forma irredutível, né? A gente precisa simplificar. E a gente não pode esquecer também que fração é um número do tipo A sobre B. E o A e o B, ou seja, o número de cima e o número de baixo, precisam ser números inteiros, né? A gente não escreve fração com numerozinhos, vamos dizer assim, quebrados, né? Com números decimais, tá bom? Eu tô falando isso por conta do item D, você deve ter percebido aí que a gente tem aí o 0,2, né? Os 2 décimos aí. Vamos conferir? Eu vou apagar aqui o que eu já tinha escrito
porque vai subir a resposta correta agora, tá bom? Então, olha lá. Então, o primeiro ficou 15 sobre 30, foi simplificado os 2 por 15, ficou 1 para 2, né? O segundo, 7 sobre 28, 7/28avos, ou 7 para 28. No caso, foi dividido tudo por 7, tanto em cima quanto embaixo. Foi dividido por 7 aqui, vou até anotar para você aqui, ó. Aqui foi dividido, opa, sem caneta não se escreve, né? Então, ó, aqui, ó, dividido por 7 e aqui também dividido por 7. Usamos o 7 porque o 7 é divisor comum entre o 7 e o 28, óbvio, né? Na C, nós tivemos aí o 80 sobre 40. E isso é bem interessante, né? Porque você percebe que a razão virou um 2 aí, né? Por quê? Porque nós dividimos em cima e embaixo por 40, né? Quando nós dividimos o 40 por 40, vai dar 1. Aqui embaixo do 2, né, nós temos o número 1, mas como o denominador é 1, a gente não tem a obrigatoriedade de escrevê-lo. Deixa eu só escrever esse 0 novamente aí, né? Para não ficar parecendo um 6 para você, né? Vamos lá, vou colocar aqui. Então aqui, ó, dividir os 2 por 40, 40 dividido por 40 dá 1. Quando nós temos o denominador igual a 1, nós não somos obrigados a colocar, né? Você pode deixar somente o numerador. No caso do item D, olha o que acontece, ó. Nós temos aí os 2 décimos sobre 5. Só que, como eu falei para vocês, quando nós escrevemos uma razão, nós escrevemos essa razão na forma fracionária. E formas fracionárias, nós não escrevemos com números decimais, somente números inteiros. Então, o que eu fiz? Como eu tinha lá 2 décimos, para que eu transformasse esses 2 décimos num número inteiro, o número inteiro mais próximo seria o 1, que é o múltiplo, né, mais próximo do 2 décimos. Então, eu vou ter que multiplicar aí os 2 décimos por 5. Como foi multiplicado por 5 aqui em cima, eu vou multiplicar por 5 embaixo também, né? É como se a gente tivesse feito uma simplificação ao contrário aí, né? Então, 2 décimos vezes 5 igual a 1 e 5 vezes 5 igual a 25. Então, a razão entre 2 décimos e 5 é 1 para 25. E aí, você achou fácil? É bem tranquilo, né? Basta que você preste bastante atenção, principalmente na ordem em que esses valores aparecem. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na tela aí, vamos ver o que tem mais pra gente aí, ó. Ó, quando comparamos duas razões por meio de uma igualdade, estabelecemos uma proporção. Então, ó, a gente começou falando sobre razão. A razão, a gente apresenta uma divisão entre dois valores aí, que podem ser quantidades de grandezas distintas, tá? Não necessariamente da mesma grandeza. E aí a gente simplifica e apresenta essa razão na forma irredutível. Quando nós comparamos duas razões, aí nós damos o nome disso de proporção, né? Nós damos o nome de proporção. Olha só, lendo aí, ó, quando comparamos duas razões por meio de uma igualdade, estabelecemos uma proporção. Essa comparação pode ser verdadeira ou falsa. Eu não sei se você recorda, quando você estava estudando frações e a gente falava de frações equivalentes, né? Para a gente provar que frações são equivalentes, nós podemos nos utilizar de um artifício que é multiplicar em x. Ou seja, né, a multiplicação dos extremos é igual o produto dos meios. Vou repetir de novo, né? O produto dos extremos é igual ao produto do meio. Como nós escrevemos isso na forma de igualdade, né? A gente não vai estar trabalhando com extremos nem meios, né? A gente pode fazer essa multiplicação em x. Se os valores, se os produtos forem iguais, então nós temos frações equivalentes e, por consequência, né? Neste caso, a gente está estabelecendo uma proporcionalidade direta. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá o que acontece aí, ó. Fazendo a multiplicação, ó, a gente faz 3 vezes 20, 4 vezes 15, né? E a gente tem que o 3 vezes 20 é igual a 60. E o 4 vezes 15 também é igual a 60. Como os dois valores, os dois produtos são iguais, então nós temos sim uma proporcionalidade aí, tá certo? Então aí sim nós temos aí a proporcionalidade, tá ok, perfeito. Já na segunda,
nós temos 7 para 5 é igual a 15 para 10. Fazendo mais uma vez essa multiplicação em x, né? E a gente está fazendo em x porque estabelecemos uma igualdade, né? Fazendo 7 vezes 10, nós temos os 70. E os 5 vezes 15 vai dar para nós os 75. Então, não é uma proporcionalidade. E a primeira sentença que diz que é igual está falsa. Por isso que tem um Fzinho aqui, né? É falso, não é igual como estava sendo dito aqui no comecinho, tá vendo? Tá? Então, nesse caso aí, não é uma proporcionalidade. Muito bem. Gente, ó, é importante frisar também que a gente está falando aí de proporcionalidade direta, já montada a igualdade, tudo bonitinho, tá certo? Tá? Quando nós temos a ideia de proporcionalidade inversa, a gente vai ter uma situação como essa daqui, você vai perceber que a gente precisa fazer uns ajustes aí para que a gente consiga estabelecer essa proporcionalidade e até comprovar essa proporcionalidade também. Beleza? Vamos dar uma olhadinha o que nós temos mais aí de bom para ver. Olha que legal, ó. A Marina, ao abastecer seu carro com 22 litros de álcool, pagou R$ 99,00, né? Pagou barato, Marina. Uma semana depois, ela reabasteceu seu veículo no mesmo posto, pagando o mesmo valor pelo litro de combustível. Dessa vez, porém, pagou R$ 135,00. Quantos litros foram parar no tanque do carro dela? Gente, ó, se liga numa coisa muito bacana, né? Quando a gente vai na padaria comprar pão, quando a gente abastece o nosso carro, quando a gente vai comprar qualquer coisa no mercado e a gente compra uma quantidade grande de um certo produto, a relação, né, entre o valor a ser pago e a quantidade de produto, obviamente, se não houver nenhum desconto, nada disso, né, for uma compra assim sumária mesmo, peguei os produtos, passei no caixa, não pedi desconto, não pedi nada, se eu dobro a quantidade de mercadoria, eu dobro o valor a ser pago. Se eu triplico e assim sucessivamente. O mesmo vale para a divisão. Se eu compro a metade do produto, eu vou pagar metade do valor também. Então, no caso de compras, mais uma vez repetindo, sem falar de desconto, sem falar de acréscimo de nada, eu sempre vou ter uma proporcionalidade direta. Tá certo? Se você compra 3 pães na padaria, você paga R$ 1,20. Se você compra 6, você paga R$ 2,40. Então, o que vai acontecer? Aquela ideia de fazer a multiplicação em x para provar que as relações são proporcionais, elas funcionam aqui também. Então, no caso desse problema, nós também temos. Veja que nós temos aí a razão entre a quantidade de litros, né, e também a razão entre os valores a serem pagos, né? Então nós temos sim uma proporcionalidade direta e através daquela ideia da multiplicação em x, nós podemos descobrir, né, qual é o valor, né, ou a quantidade de litros, né, que vai entrar dentro deste tanque. Vou dar 2 minutinhos para você tentar calcular esse valor aí e a gente já volta para discutir a resposta. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without
Vamos ver então quanto será que foi colocado dentro do tanque de combustível aí da Marina, né? Tava aqui calculando aqui rapidamente para ver quanto é que era o preço dessa gasolina e o litro saiu a R$ 4,50, só por curiosidade, né? Vamos ver como calcular isso direto? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o que nós temos aí? Nós temos aí que a gente pode fazer uma relação entre quantidade de litros, né? A razão entre litros comprados e valor a ser pago. Então, eu coloquei na ordem também, ó, os litros primeiro, e é uma coisa que é muito interessante, eu não sei se você notou, né? Mas sempre quando aparece um valorzinho, grudado no valor, sempre tem o nome da grandeza, né? Então, ó, 22, o quê? Litros, né? Então, litros é a grandeza, né? No caso do dinheiro, como está apresentado aí na forma do símbolo, né, do real, né? A gente acaba não verificando isso, mas o R$ 99 a gente sabe que é uma grandeza, é valor em dinheiro, né? Muito bem. Então, o que eu fiz? Eu coloquei primeiro o 22 aqui e o 99 embaixo, né? E aí, gente, o que aconteceu? Ó, perceba que embaixo eu estou colocando sempre valor em dinheiro, né? Por esse motivo, do outro lado da igualdade, eu coloquei os litros, que é um valor oculto, eu não sei qual é o valor, né? E embaixo eu coloquei dinheiro também. Eu não posso inverter, né, gente? Toma bastante cuidado. Como se trata de uma proporcionalidade direta, se você inverter vai dar ruim, né? Então tem que colocar tudo bonitinho no caso de proporcionalidade direta. Multipliquei em x, né? 99 vezes L e 22 vezes 135, como está descrito aqui na segunda linha. Fazendo a multiplicação, 22 vezes 135, você pode até conferir na sua calculadora aí, vai dar 2.970. E aí, gente, a gente faz aquela velha ideia do termo regular, né? A gente divide tudo por 99. Aqui na resposta foi apresentado direto, como se o 99 estivesse passando dividindo aqui, tá vendo? Mas o que foi feito, na verdade, foi a ideia do termo regular, tá? Então, 2.970 dividido por 99 é igual a 30. Então, a Marina abasteceu o carro com 30 litros de combustível, 30 litros de álcool e passeou super feliz, né? Tá certo? Ó, vamos ver mais um probleminha? Eu quero vir para um probleminha que fala de tempo aqui, rapidamente, né? Deixa eu só passar aqui. Aqui, ó, esse problema da atividade 4, né? Comentar com vocês rapidinho esse problema, porque fala de uma proporcionalidade inversa, né? Depois você pode dar uma olhadinha também na atividade 2, que vai estar no repositório, baixa o material e faça aí. Essa daqui eu vou fazer com vocês, tá bom? Ó, os estudantes de uma certa escola, localizada em um município que tem um rio muito famoso, resolveram fazer um grande mutirão para recolher lixo de suas margens. No dia marcado, compareceram 15 jovens que fizeram o processo de coleta e limpeza em 6 horas de trabalho voluntário. Então, são 15 jovens para 6 horas, né? Proporcionalmente, em quanto tempo o lixo teria sido recolhido se no dia tivessem comparecido 18 estudantes? Olha só. Lembre-se de que, supostamente, à medida que aumenta o número de voluntários, o tempo para a execução da tarefa diminui. Perceba que acontece uma coisa diferente de quando a gente compra alguma coisa, né? Tempo e mão de obra, você pode até notar no seu caderno, né? A relação entre tempo e mão de obra sempre vai ser inversamente proporcional. Sempre, gente, não importa que tipo de mão de obra nós tenhamos aí. Desculpa. Se é animal, se é uma máquina, se é eletrônica, mecânica, se é mão de obra humana, não importa. A relação entre mão de obra e tempo sempre vai ser inversamente proporcional. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo para executar o trabalho, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer aqui um macetezinho aqui para ajustar essa ideia da proporcionalidade. Acompanha aí. Olha lá. 15 sobre 18, né? Ficou igual a 6 para x. Só que, ó, observe, porém, que as grandezas são inversamente proporcionais. Como é inversamente proporcional, pessoal, eu vou precisar inverter essa parte aqui. Então, olha só, vou colocar o x para cima e aí sim eu vou multiplicar em x para poder perceber a equivalência entre os dois valores, tá? Então vai ficar 18 vezes x e 15 vezes 6. 18x é igual a 90. Vou dividir os dois lados por 18 ou passar o 18 para o outro lado dividindo.
e nós vamos ter igual a 5 horas. Ou seja, 15 jovens fazem 6 horas, 18 jovens fazem em 5 horas. Muito bem, muito fácil. Experimenta aí fazer mais atividades com seus colegas aí em salas de aula, com seu professor também. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, curtir muito de fazer esse tipo de trabalho aí. Olha só, vai subir o QR Code para avaliação da nossa aula. Se você gostou da aula, diga gostei, professor Tony, adorei a aula. Se não gostou, diga também. Vai ser um prazer preparar uma aula especial para você do jeitinho que você espera. Um grande abraço, um cheiro. Até a próxima. Tchau, tchau.